O vírus da corrupção parece que está impregnado no povo brasileiro, do guarda de trânsito até os maiores cargos da República se deixam corromper. Maldição. Observe os fatos históricos inexoráveis que não se podem confundir e nem negar. Observe a resposta do governo brasileiro no tempo do ex-presidente Lula à carta de Mahmoud Abbas, o presidente da autoridade da Palestina, pede ao Brasil que reconheça a Palestina com as divisas de 67, ou seja, incluindo a Jerusalém Velha. Olha a resposta do governo brasileiro. Carta-resposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a este homem. A Sua Excelência Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina. Senhor presidente, li com atenção a carta de 24 de novembro, por meio da qual Vossa Excelência solicita que o Brasil reconheça o Estado palestino nas fronteiras de 1967. Por considerar que a solicitação apresentada por Vossa Excelência é justa e coerente com os princípios definidos pelo Brasil para a questão palestina, o Brasil, por meio desta carta, reconhece o Estado palestino nas fronteiras de 1967. Isto é uma posição política do Brasil contra Israel. Contra Israel. Há anos o Brasil tem tomado essa postura contrária a Israel. Ainda em seu governo, Lula recebe o ex-presidente do Irã, que declara abertamente em praça pública querer o extermínio de Israel. Mohamed Ahmadinejad nega o Holocausto e não esconde o ódio ao povo judeu. Lula não omite suas afinidades políticas e faz questão de evidenciar sua aproximação com os tais inimigos declarados de Israel. O governo brasileiro se aproximou dos inimigos de Israel. O vídeo: morte a Israel, morte a Israel, morte a Israel. اعلام میکنم این رژیم منحوس پرچم شیطان است، پرچم شیطان بزرگ است و صرفاً مجری دستورات آمریکا و انگلیس جنایتکار است. اونها تصور میکنند که ملت‌های 100 سال قبلند، غافل از اینکه شرایط دنیا عوض شده است. امروز همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران پرچمدار بیداری همه ملت هاست. ما می‌بینیم از جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی تا شرقی ترین نقطه آسیا همه ملت ها یک فریاد میزنند و همه اونها با پلاکارد و مشت های گره کرده فریاد میزنند مرگ بر اسرائیل. Esse homem vai para a praça pública e pede o extermínio de Israel. Você quer ver como isso é profético? O ódio das nações contra o povo judeu? Eu vou convidar você, eu creio que você esteja com a sua Bíblia aí ao lado. Abra a sua Bíblia rapidamente no Salmo 83. Do Salmo 83. Olhe o texto. Ó Deus, não te cales. O Asaf. Isso é Salmo de Asaf. É um cântico. Deus clamando, Asaf clamando a Deus. Dizendo assim para Deus: ó Deus, não te cales. Não te emudeças, nem fiques parado. Ó Deus, os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça.
tramam com astúcia contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. E dizem: vamos, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Olha isso. Isso foi Asaf, há quase 3.000 anos, pedindo a Deus para Deus não se calar, para Deus não ficar parado, inativo, para Deus socorrer o povo, que as nações querem eliminar o nome, a memória de Israel. Não é fazer guerra com Israel para tomar terra ou para tomar riquezas, não. É riscar a memória, é fazer um genocídio, é fazer o que Hitler quis fazer na Segunda Guerra Mundial, tirar a memória do nome de Israel da face da terra. Asaf clama isso há quase 3.000 anos. Aí você vê o Mohamed Ahmadinejad, que o governo brasileiro veio aqui, abraçou e fez aliança com ele, pedindo em praça pública morte a Israel, exterminar Israel. Você vê que essa profecia é atual, está acontecendo. Mas eu quero ler também uma profecia onde Deus responde a Asaf, onde Deus responde também às nações. Olha o que diz o Senhor: por amor a Sião, não me calarei. O Asaf diz para ele não se calar. E ele responde em Isaías 62, versos 1. Por amor a Sião, não me calarei, diz o Senhor. E por amor de Jerusalém, não vou ficar parado. O texto diz: não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor. A justiça de Jerusalém, sabe quem é? É o Messias, que já está vindo para Jerusalém. É Jesus Cristo, que já está pronto para voltar à terra. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Quem é a salvação dos judeus que ainda esperam, como também é a nossa salvação? É Jesus Cristo. Deus aqui está dizendo que até que Jesus venha, Ele não vai ficar parado. Ele vai preservar Jerusalém. Ele não vai permitir que as nações reconsiderem a profecia. As nações não estão entendendo que Donald Trump está servindo apenas como instrumento no quadro profético para colocar mais uma peça no tabuleiro daquilo que as escrituras já preveem. Vou mostrar agora um outro vídeo, que depois de Lula, a próxima governante, a senhora Dilma Rousseff, também nega a Israel o direito de Jerusalém. No Conselho de Direitos Humanos, atuamos inspirados por nossa própria história de superação. Queremos para os outros países o que queremos para nós mesmos. O autoritarismo, a xenofobia, a miséria, a pena capital, a discriminação, todos são algozes dos direitos humanos. Há violações em todos os países, sem exceção. Reconheçamos esta realidade e aceitemos todos as críticas. Devemos nos beneficiar delas e criticar, sem meias palavras, os casos flagrantes de violação onde quer que ocorram. Senhor Presidente, quero estender ao Sudão do Sul as boas-vindas à nossa família de nações. O Brasil está pronto a cooperar com o mais jovem membro das Nações Unidas e contribuir para seu desenvolvimento soberano. Mas lamento ainda não poder saudar desta tribuna o ingresso pleno da Palestina na Organização das Nações Unidas. O Brasil já reconhece o Estado palestino como tal,
nas fronteiras de 1967, de forma consistente com as resoluções das Nações Unidas. Assim como a maioria dos países nesta Assembleia, acreditamos que é chegado o momento de termos a Palestina aqui representada a pleno título. O reconhecimento ao direito legítimo do povo palestino à soberania e à autodeterminação amplia as possibilidades de uma paz duradoura no Oriente Médio. Apenas uma Palestina livre e soberana poderá atender aos legítimos anseios de Israel por paz com seus vizinhos, segurança em suas fronteiras e estabilidade política em seu entorno regional. Venho de um país onde descendentes de árabes e judeus são compatriotas e convivem em harmonia como deve ser. Viram? Viram quando ela disse a respeito de reconhecer a Palestina como Estado? Como as nações lá na ONU aplaudiram e tal, ela também pediu isso. Reconhece as nações. Por isso que o governo dela foi de mal a pior. Entrou na derrocada. E o Temer também. O Temer, no primeiro momento, ficou em cima do muro. E depois, com a política externa do Serra, com relação a Israel, também revogou o voto na Unesco contrário a Israel. A Dilma não permitiu que Dani Dayan, o chanceler israelense, assumisse aqui o cargo de cônsul. A postura do Brasil com relação a Israel é péssima. E por isso está pagando um preço. Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse hoje que vai continuar defendendo o nome de um novo embaixador que ainda não foi aprovado pelo governo brasileiro. Há exatamente um mês, Israel não tem embaixador no Brasil. É praxe na diplomacia internacional que o país que envia um representante consulte o país que vai receber. Mas Israel publicou a decisão antes de consultar o governo brasileiro. E o Brasil até agora não negou nem aceitou a indicação. O nome do israelense argentino Dani Dayan foi muito mal recebido no Brasil. Ele já foi líder da organização que representa os assentamentos israelenses na Cisjordânia e mora num deles. Assentamentos, as moradias construídas por Israel em terras que a ONU reconhece como pertencentes aos palestinos, são vistos pelo governo brasileiro como desrespeito à lei internacional e um obstáculo a negociações de paz. Num discurso para a imprensa internacional agora à noite em Jerusalém, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que Israel tem boas relações com todos os países da América Latina, menos com um. Ele poderia ter citado a Venezuela, com quem Israel não mantém relações diplomáticas, mas deixou no ar. Perguntei depois ao primeiro-ministro se por acaso ele falava do Brasil. Era para você adivinhar, ele brincou. E depois disse que os dois países mantêm boas relações. Sobre a falta de um embaixador em Brasília, perguntei se Netanyahu já tinha uma solução. Acredito que Dani Dayan é excepcionalmente qualificado, ele respondeu. Continua sendo meu candidato. Eu penso que rotular pessoas é o próximo estágio depois de rotular produtos. E eu não quero rotular ninguém. A referência a rótulos em produtos é porque há 2 meses a União Europeia decidiu alertar os consumidores sobre produtos originários de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Numa declaração à imprensa local, a vice-ministra israelense de Relações Exteriores disse que se o nome de Dani Dayan não for aceito, Israel vai simplesmente diminuir a importância de suas relações diplomáticas com o Brasil, o que significaria deixar vazia a cadeira do embaixador em Brasília. Em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores declarou que não comenta o processo de indicação de embaixadores.
Estou encerrando este vídeo. Um pouco longo, mas eu precisava trazer informações relevantes. A profecia diz que Deus tem um julgamento para as nações. Vários julgamentos, mas ele tem um também. As nações que insistem em dividir a terra de Israel entre elas. Olha o que diz o profeta Joel. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, que eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. É nações, é ONU. A União Europeia também está contra os Estados Unidos por essa decisão. Leiam Joel. Há um juízo esperando as nações que insistem em dividir a terra de Israel entre elas, porque é terra de Deus. Por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Vou levar todos ao monte de Josafá, ao vale de Josafá, melhor dizendo, e vou entrar em juízo contra elas. Está aí o vale de Josafá. Eu estou aqui no Monte Carmelo, cima do Monte Carmelo, apontando para o lugar onde será o Armagedon, o vale do Armagedon, o vale de Josafá, o vale da decisão, o Armagedon, o lugar onde o anticristo vai reunir as tropas para subir contra Jerusalém. Isso em pleno Armagedon. E ali o Senhor está reunindo essas nações ali para entrar em juízo contra elas, porque insistem em dividir a terra de Israel e querem dividir Jerusalém. Está aí o vale, uma outra tomada. Aqui eu encerro dizendo o seguinte: não vejo mérito especial em Donald Trump. O Senhor é quem vai julgá-lo. Mas uma coisa é certa. Ele está sendo um instrumento de Deus nesse tempo para colocar mais uma peça no tabuleiro profético relativamente a Israel e relativamente a Jerusalém. Com esta tomada de posição de Donald Trump, reconhecendo oficialmente pelo governo dos Estados Unidos da América Jerusalém como capital de Israel, fará com que os demais processos proféticos se acelerem, que sejam a construção do terceiro templo, a revelação do anticristo e do falso profeta. Você observa que o Papa Francisco já esteve com Mahmoud Abbas para preservar os direitos do Vaticano, das suas terras e dos seus edifícios em Jerusalém. Ele disse na Palestina, mas é em Jerusalém. E uma coisa muito interessante aí, que nós sabemos que o falso profeta vem de Roma. E o falso profeta, diz o texto, é quem vai matar as duas testemunhas judaicas que estarão pregando no primeiro período da grande tribulação em Jerusalém. E essas duas testemunhas serão mortas na praça de Jerusalém e seus corpos ficarão insepultos
durante 3 dias. Isso quer dizer que o falso profeta vai estar atuando de Jerusalém. Não é à toa que o Papa já está lá tentando salvaguardar os edifícios de Roma, da Igreja do Estado Vaticano e da Igreja Católica para assegurar o domínio sobre Jerusalém. Jesus disse que o tempo dos gentios, o domínio das nações sobre Jerusalém irá findar, por ocasião do término do Armagedon, na sua segunda vinda. Quando ele vier, as nações só subirão a Jerusalém para adorar o rei e para celebrar a festa dos tabernáculos. Está lá em Zacarias, capítulo 14. Então, quando o Senhor vier, as nações não farão mais essa bagunça que estão tentando fazer com a terra de Jerusalém, porque ela será a cidade do rei, Monte Santo, Monte da Verdade, cidade fiel. Será o centro e será a sede do governo messiânico no período milenar. Tudo isso está acontecendo de maneira acelerada. O Donald Trump está sendo um instrumento, assim como Ciro, na época do Império Caldeu, do Império Persa. Ciro, na época do Império Persa, autorizou os ilustres de Israel voltarem para reconstruir Jerusalém, assim como Artaxerxes decretou para que Neemias voltasse a reconstruir os muros e a cidade. Hoje, Donald Trump, usado por Deus, reconhece Jerusalém capital de Israel, colocando mais uma peça no mosaico, no cenário profético que ultima a volta de Jesus Cristo. Espero que estas explicações tenham servido para o seu entendimento. Deus te abençoe. Até uma oportunidade.